Paloma Carvalho, eu sei que você está diante do Corpo de Bombeiros aí, pode nos auxiliar com perguntas específicas. O que a gente pode fazer, né? A gente está preparado para passar por situações como essa? A gente mostrou que esse condomínio, de fato, não estava, né? Quais são as orientações, quais são as normas? E a Paloma está acompanhando aqui no grupamento do Corpo de Bombeiros e vai explicar para a gente o que é proibido em cenários assim envolvendo incêndios, apartamentos e casas, né? Até a chegada do socorro, Paloma, eu queria saber o que a comunidade pode fazer. Bom dia, Neila. É realmente uma tristeza, uma tragédia o que aconteceu ontem. E aí a gente vai falar com o subcomandante Rodrigues do Corpo aqui de Bombeiros. Ele vai explicar pra gente o que... Bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal. O que não fazer nessas situações e o que deve ser feito no primeiro momento em que acontece isso dentro de casa, um apartamento. Bom dia, Paloma. Bom dia a todos do estúdio. Esse trabalho que vocês estão fazendo é bastante importante porque a gente acaba repetindo um pouco essas coisas, mas nunca é demais porque esse tipo de situação é desesperadora e a gente inicialmente precisa de calma para saber lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de ocorrência. A gente, como Corpo de Bombeiros, aconselha, assim que um princípio de incêndio for instalado, a gente tentar combater com aparelhos que tenham perto, como extintores ou água, o que tiver disponível. Caso a gente não consiga combater, a gente se afasta no ambiente do incêndio, fechando todas as portas, se mantendo abaixado e de forma alguma a gente deve retornar para o ambiente incendiado. Neila, o mais importante que eu estava conversando aqui com o subcomandante é realmente manter a calma. Eu queria saber, Paloma, quais são as normas de um prédio com relação a combate de incêndio. É preciso ter, por exemplo, um extintor em cada andar, mais de um extintor, é por metro que se decide, é por andar. E por que não é obrigatório, por exemplo, que as pessoas tenham extintor dentro de casa? Até uns anos atrás, você tinha que ter extintor dentro do seu carro, era obrigatório, senão você pagava multa. Dentro das casas não é exigido isso. Eu queria saber quais são as normas de prevenção a incêndio em apartamentos de condomínios. Subcomandante, a Neila do estúdio está perguntando quais são as normas de prevenção a incêndio em apartamentos, em casas. Tem que ter extintor? Quais são essas normas? O Corpo de Bombeiros, através do Departamento de Segurança contra Incêndio, tem uma série de normas técnicas que estabelecem quais os equipamentos devem estar presentes, a depender da população, da finalidade da edificação. Então a gente tem normas a respeito de centrais de gás, a gente tem normas a respeito de sprinklers, a gente tem normas a respeito de sinalização de emergência, a gente tem normas a respeito de escadas pressurizadas e enclausuradas para que impeçam a propagação do incêndio e facilitem a evacuação dos moradores em caso desse tipo de ocorrência também. Mas nesse caso, por exemplo, no apartamento, deveria ter um extintor ou aspersores no teto? Como que são essas normas, por gentileza? A questão dos extintores, provavelmente, eu não sei como é que estava a situação desse prédio especificamente, mas a norma do Distrito Federal, né, determina que a gente tem uma certa quantidade de extintores por andar, a depender da quantidade de apartamentos presentes no prédio, né? Quanto aos aspersores, os que a gente chama sprinklers, né? Nas unidades residenciais, principalmente dentro dos apartamentos, a norma do DF não obriga que esses aparelhos estejam presentes. Eles estão mais presentes em garagens e outras edificações que têm maior carga de incêndio, né? O Corpo de Bombeiros também oferece palestras de prevenção a incêndio. Como que as pessoas podem procurar também? É bastante importante a sua pergunta, Paloma, porque o CBMDF, aqui com o auxílio do nosso grupamento, né, de prevenção e combate a incêndio, o Centro de Treinamento Operacional e o grupamento de proteção civil oferecem alguns treinamentos, não só de planos de evacuação, elaboração de planos de evacuação, que toda edificação deveria ter no caso desse tipo de ocorrência, né, o Corpo de Bombeiros, o nosso quartel especificamente, que é especializado e tem um socorro especializado em combate a incêndio, teve que chegar na ocorrência e realizar as tarefas de salvamento e evacuação do prédio. Então, a gente tem a elaboração desses planos, que é muito importante nesse tipo de ocorrência, e a gente realiza os treinamentos de prevenção e combate a princípios de incêndios, que a gente chama aqui no CBMDF de TPCIs. Então, quem quiser, qualquer condomínio ou instituição pública ou privada que sentir a necessidade de ter esse tipo de treinamento, pode mandar um documento para o nosso comando geral, para o CBMDF, para a gente marcar um treinamento desse tipo. Obrigada, comandante. Estão aí as orientações do Corpo de Bombeiros. Neila, volto com você. Se tiver alguma pergunta também.
Eu quero que você agradeça ao nosso entrevistado e dizer o seguinte, a gente pode aprender com isso a tomar medidas para evitar casos assim. Então, se reúne com o síndico do seu condomínio, descubra principalmente isso que a gente viu agora como falha. O Corpo de Bombeiros teria como acessar o seu condomínio, a parte de dentro? Se acontecer qualquer problema, tem como eles chegarem o mais próximo possível dos apartamentos? Essa é uma dúvida. Como é que são os extintores distribuídos aí no seu prédio, nos seus andares? Será que é possível a turma se reunir e cobrar medidas de segurança? Será que é possível pedir aspersores de água dentro do condomínio? Nem que tenha uma taxa extra, todo mundo tenha que ratear esse custo. A gente precisa exigir esses equipamentos de segurança e não descobrir que eles não existem diante de uma tragédia. A gente pode pedir novas leis, a gente pode cutucar os nossos deputados distritais que a gente votou, que estão lá para representar, e pedir para eles mais segurança nessa área. Ah, não é exigido? Então vamos exigir. Vamos colocar como norma, vamos pedir para o governador, se for necessário, para a gente aumentar a segurança nos prédios, para que todo mundo consiga se salvar numa situação de emergência. É isso que a gente quer. Juntos, a gente pode pedir uma cidade mais preparada para incêndios.